Fala galera, bom demais? Então, espero que sim. Meu nome é Dan Kimura e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais a respeito dos 6 primeiros capítulos de 13 deste livro aqui, ó, A Arte da Guerra. Tá focando? Este livro foi escrito pelo Sun Tzu, que foi um general, estrategista e filósofo chinês, e ao longo dos próximos minutos eu vou falar um pouco mais sobre as minhas interpretações, as minhas leituras, e é isso, espero que vocês gostem. Vambora! Esse aqui é um daqueles livros que a gente pode chamar de atemporal. Porque, velho, esse livro foi escrito no século 4 a.C. Então, assim, ele tá aí pelo menos... Ele tá aí há pelo menos uns 2.300 anos, né? Ele foi escrito na época de Alexandre o Grande, pra vocês terem ideia. Mais ou menos isso. Tá um bom tempo aí ajudando os grandes militares, né, do mundo, como Napoleão Bonaparte, Mao Tse Tung, Takeda Shingen, entre tantos outros. O livro só se popularizou mesmo nos anos 80, quando James Clavell traduziu o livro e caiu nas graças do povo. Basicamente, o que Clavell fez foi traduzir a arte da guerra de uma maneira com que os ensinamentos do Sun Tzu, que eram direcionados para a área militar, também pudessem ser aplicados na área dos negócios, na área do business. E como esse livro trata de assuntos como administração, liderança, ele caiu como uma luva no mundo empresarial. Só que dessa vez, a guerra seria apenas uma metáfora de sucesso da marca, da empresa, enfim. Bom, o primeiro capítulo se chama Avaliações. Como o próprio nome já diz, Sun Tzu apresenta 5 fatores fundamentais para serem analisados antes de se entrar numa guerra. O primeiro fator é a influência moral, que seria a capacidade do líder em manter a harmonia com seu povo e com seus comandados. Porque já se sabe, né? Se você não mantém essa harmonia, você nunca vai conseguir convencer o seu povo de que uma guerra vai ser benéfica, vai ser vantajosa, e muito menos fazer com que os seus guerreiros, os seus comandados, né, comprem a sua ideia. E eu acho que isso acontece dentro do nosso corpo também. Por exemplo, a nossa mente, né, seria o general, o líder, que sempre quer coisas maiores, sempre quer vencer na vida, quer alcançar o sucesso e pá. E por outro lado tem o nosso corpo, né, digamos assim, que é o povo e os guerreiros, o exército. Que é sempre aquele que vai, né, gerar aquele sentimento de procrastinação, começar a ter pensamentos errados, improdutivos. É sempre a gente vive essa batalha diária, né, de sempre a nossa mente tentar convencer o nosso corpo de que a batalha, a luta, a guerra diária vai valer a pena no final. O segundo fator é a meteorologia, que seria a influência que os elementos da natureza, né, exercem no campo de batalha. Ou seja, a variação das estações do ano, o excesso de chuva, de sol, de vento, seca, enchente, que seja. O terceiro fator também estaria atrelado às condições do meio, né, que seria o terreno. Ou seja, entender se o terreno que as suas tropas estão entrando é íngreme, é plano, é estreito, é escorregadio. Ambos os fatores são aqueles que, né, se relacionam com a nossa circunstância, né, da nossa vida. Ou seja, trazendo para o nosso cotidiano, seria entender em que ponto da nossa vida a gente está, em que parte da linha do tempo do seu objetivo você se encontra, saber se as suas relações de amizade são produtivas, fazem bem para você, saber se o seu ambiente de estudo aqui está arrumado, se te ajuda a ser mais produtivo, se seu quarto está desarrumado. São várias coisas, né, que circundam esse nosso meio que podem exercer influência na nossa performance como um todo. O quarto fator é o comando. Nada mais é do que o conjunto de qualidades que um general deve ter para poder liderar o seu exército. A sabedoria, a responsabilidade com a vida, a sensibilidade com o outro, o poder de execução, o poder do exemplo. E lembrando, gente, é muito importante que vocês façam esse exercício, né, de trazer essas informações, esses fatores, essas características, qualidades para a vida de vocês e analisar vocês mesmos. Se cabe na sua vida, se é importante, se é válido, enfim. É importante vocês fazerem esse exercício também, beleza? O quinto e último fator é a doutrina, que é ver se o líder tem essa capacidade de organizar os pensamentos, de gerenciar várias operações militares e até ordenação das suas atitudes e execuções. No nosso dia a dia, a doutrina seria a gente ter essa real consciência, né, daquilo que a gente faz, ver se a gente tem um hábito de verdade, se a gente tem controle das nossas ações ou se a gente vai fazendo tudo de qualquer jeito, de qualquer forma, a hora que a gente quiser, sem dar prioridade para certas coisas. E a última frase desse capítulo é: examinando-se a situação, os resultados surgirão com clareza. O que Sun Tzu quer dizer com isso? Ele quer dizer que a soma da influência moral, da meteorologia, do terreno, do comando, da doutrina, aliada ao planejamento, né, a execução, tudo de forma muito clara, o sucesso, o resultado é certo. O segundo capítulo é intitulado como Guerreando,
Nele, Sun Tzu apresenta e prova que nem sempre a guerra é vencida por aquele que tem mais força. O bagulho mesmo é entender onde e como aplicar suas energias de forma otimizada e efetiva. Por isso mesmo que o Sun Tzu diz assim, ó: assim, quem for incapaz de entender os perigos inerentes ao emprego de tropas será igualmente incapaz de entender as formas de as empregar vantajosamente. Aquele que sabe onde e como aplicar suas energias, aplicar ou até poupar as energias, é sábio e vai vencer a batalha. E eu particularmente tenho uma frase, tá ligado? Que assim, é meio boba, é meio clichê assim, só que, cara, quando você entende realmente de fato, cara, sua mente explode, tá ligado? Você fica mais produtivo. Enfim, a frase é: aquele que economiza energia, economiza tempo e vice-versa. Depois que entendi essa frase, eu comecei a poupar mais energia em alguns lugares, parar de entrar em coisa que não me vale a pena. E já no terceiro capítulo, que se chama Estratégias Ofensivas, o Sun Tzu ele prova que ofensividade não é sinônimo de brutalidade, né? E sim de habilidade. E velho, pensa comigo, destruir, qualquer um destrói, cara, a coisa mais fácil do mundo. Você pega um vaso de cerâmica, joga no chão, velho, você espatifa ele na hora, você despedaça ele, uma coisa mais fácil do mundo. Agora quero ver você pegar a cerâmica e construir. Quero ver, meu filho, o trem mais difícil do mundo. O ofensivo, né, o habilidoso, aquele que vence realmente as guerras, não é o cara que bate, que destrói tudo. É aquele cara que consegue conduzir o seu adversário, usar a força do adversário contra ele mesmo. Olha aqui, ó, no livro tá assim pra vocês entenderem. Não premieis a matança. É preferível capturar o exército inimigo do que destruí-lo. Obter uma centena de vitórias numa centena de batalhas não é o cúmulo da habilidade. Dominar o inimigo sem o combater, isso sim é o cúmulo da habilidade. Tá vendo? Então assim, dominar o cara sem fazer força, sem o reprimir, é a melhor coisa do mundo, cara. Você não gasta energia, não perde muito tempo, você usa a força dele contra ele. Mano, olha isso. Genial, cara. Abrindo um parênteses gigante aqui, tipo assim, se a gente começar a relacionar os inimigos como os nossos maus hábitos, realmente, cara, se a gente ficar reprimindo, né, agredindo os maus hábitos de forma, brutal, não é a melhor forma, tá ligado? Porque assim você vai estar reprimindo o seu jeito natural de ser agora. Então assim, você tá se batendo no caso. Eu acredito que a melhor forma seria você sentar, entender, assimilar o porquê que você tá com esse hábito, né, esse hábito ruim, e tentar simplesmente transformar essa energia, né, jogar ela, aplicar ela em outro lugar que seja mais benéfico para você. Por exemplo, vamos supor que você é viciadaço no Instagram e fica horas e horas vendo stories, vendo memes, enfim, é uma coisa totalmente improdutiva, né? E querendo ou não, demanda certa energia, né? Seja ela visual, seja ela de segurar o celular na mão, enfim, ela demanda certa energia. E pra mim, a melhor solução seria o quê? Você tentar, redirecionar, realocar essa sua energia, que você gasta vendo a vida dos outros, numa coisa que seja mais produtiva, que agregue mais valor a você, que te motive mais, que te auxilie, a fazer as coisas que você precisa fazer. Inclusive, mano, tem um canal do moleque, cara, queria falar nada não, mano, mas ele tenta te ajudar nesse aspecto, tá ligado? Chama Dan Kimura, velho. Então assim, canal bem daorinha. Se eu fosse você, eu já me inscreveria, já acompanharia os próximos vídeos e tentaria realocar essa energia pra esse moleque aí, mano. Sei não, velho, é boa. Merchan à parte, fechando parênteses gigante, Sun Tzu também fala que a gente não pode deixar com que os inimigos se unam, os nossos inimigos façam alianças. Em outras palavras, trazendo para o nosso cotidiano, seria não deixar com que um mau hábito leve um outro hábito ruim, tá ligado? Quando você perceber, ter aquele tique, que caraca, mano, tô fazendo uma coisa errada, isso vai me levar a outra coisa errada, enfim, bola de neve ruim, tá ligado? Quando você perceber, tenta entender o porquê você tá fazendo isso e redireciona essa ideia para uma coisa melhor, sacou? Dando um exemplo meu aqui agora, eu tinha uma fase na minha vida, mais conhecida como início da quarentena no ano passado. Cara, eu tava viciado no Instagram também, ficava perdendo horas da minha vida lá, me enganando. A primeira medida que eu resolvi tomar foi, a cada vez que eu tivesse gatilho, esse impulso, de querer mexer no celular, enquanto eu estaria estudando, trabalhando, enfim, que seja, eu ia fazer 10 agachamentos e 10 flexões de braço. Então assim, mano, peguei no celular, viciado, ó, no Instagram, já senta aqui assim, já para, já faz a flexão ali, ó, pronto, mano. Você tá reanimado, cara, você tá uma outra pessoa, você volta o foco, reenergiza o foco, Aí você tira, elimina esse gatilho, Você fala, caraca, mano, toda vez que eu pensar em mexer no celular, eu vou ter que fazer flexão. Não vou não, cara, seu cérebro vai acostumando, tá ligado? Esse exemplo meu que eu acabei de dar, cara, eu acho que é uma ilustração perfeita dessa frase aqui que tá no capítulo 3, que seria:
Se tens menos tropas do que ele, evita temporariamente o seu assalto inicial. Anima-te e, com determinação, busca a vitória. No caso do exemplo, eu tava com menos tropas do que o meu inimigo, que é a urgência de mexer no celular, certo? Daí, eu parei um pouco do que eu tava fazendo, que no caso era o estudo, falei assim, não, vou me reanimar. Daí eu fazia esse desgaste físico, esse exercício, saía da minha zona de conforto e voltava pro foco, e voltava com determinação para a vitória. Antes de irmos pro capítulo 4, se você tá gostando do vídeo, já se inscreve aqui no canal e deixa seu like, mano, pra saber que, você tá curtindo do vídeo, tá ligado? Apoia nós, família! O quarto capítulo se chama Disposições. Nele, Sun Tzu aborda a importância da preparação, sobretudo mental, antes do seu exército se dispor no campo de batalha. Sun Tzu diz, abre aspas, a invencibilidade depende dos próprios guerreiros, a vulnerabilidade do inimigo depende. O que depende de mim, posso fazer. O que depende do inimigo não está nas minhas mãos. O que está no nosso alcance, o que a gente pode controlar, a gente tem que chamar e matar a responsa, cara. A gente não pode ficar culpando os outros por coisa que a gente deveria ter feito. Da mesma forma, a gente não deve nunca, em hipótese alguma, ficar se matando por uma coisa que, cara, a gente não tinha controle nenhum, mano. Tava totalmente à mercê do cara. A gente não tem influência nenhuma. A gente não pode ficar se remoendo por dentro, sabe? Só sofrimento, cara. Meu Deus. Mas peraí. A gente não pode usar isso aí também que eu acabei de falar de muleta, tá ligado? Pra qualquer situação. Por exemplo, você tem uma prova, né? Aí o professor te pede pra ler um livro porque vai cair questão sobre ele. Daí, você tem esse livro na tua casa. Só que tá dentro de um armário, dentro de uma caixa. Aí você fica com preguiça, vai lá e não lê. Chega no dia da prova, você se ferra, você vai muito mal, cara. Aí você fala, caraca, mano, o professor que faz questão difícil, o professor é chato, o professor não explica as coisas direito. Mano, a culpa foi sua, cara. Você que não pegou o livro, tava dentro do seu alcance, você ficou culpando os outros, cara. Aí não, aí é complicado, né, meu camarada? Tem uma outra parte nesse capítulo de disposições, que o nosso querido Sun Tzuzão da massa fala assim: triunfar em batalhas e por todos ser aclamado como perito não significa o máximo da habilidade, já que erguer um pouco de penugem de outono não requer grande força. Distinguir entre sol e lua não pede grande visão. E escutar o ribombar do trovão não mostra grande audição. Isso quer dizer que tem muita gente, cara, que fica, querendo chamar a atenção das pessoas ou querer, a bajulação dos outros só por fazer coisa pequena. E isso vai, aumentando o seu ego, você vai ficando mais, soberba. Isso é, cara, péssimo. Então você não pode ficar se apoiando na bajulação, ficar fazendo as coisas pra querer, o elogio dos outros, tá ligado? Não usa isso de muleta também, cara, por favor, porque vai dar ruim. Bom, voltando pro tema de energia, o quinto capítulo, o Sun Tzu trata sobre isso também, de como economizar, como usar de forma eficiente a sua energia. Nem usar de mais, nem usar de menos. Usar o suficiente, o bastante para cumprir a sua missão. Daí, o nosso grande estrategista diz que, abre aspas, dirigir muitos é quase igual a dirigir poucos. É somente uma questão de organização. Cada um se subordina ao seu superior e controla o seu inferior. Simples. Vamos supor, que os batalhões, esses exércitos, são as nossas atividades, tá ligado? São os nossos projetos. Tratar de muitos é que nem como tratar de poucos. Por quê? O poder de dividir as atividades, ter pelo menos a visão do macro, do seu objetivo macro, conseguir dividir em atividades menores no seu dia, facilita demais a execução de todas elas. Vai fazendo pouco e pouco, vai conseguindo administrar todas as atividades e vai ter um resultado muito bom no longo prazo, tá ligado? Então assim, planejamento, sistematização, divisão de tarefas é uma coisa fundamental. E muito em cima disso, Sun Tzu fala de novo. Dessa maneira, apenas um pode dirigir um exército de 1 milhão, exatamente como se de bem poucos tratasse. Ou seja, é muito importante você ter esse macro, que eu falei, essa visão bruta do seu objetivo e conseguir dividir em pedaços menores, em micros, Você não pula etapas, não atropela o processo, respeita a sua evolução gradual. Ela não vai ser lenta, ela vai ser organizada. A gente tem que aproveitar essa exponencialidade, que os bons hábitos nos geram, porque você vai pegando um hábito bom ali, eles vão se combinando, tá ligado? Eles vão se encaixando, se aprimorando, e isso faz com que a gente gere novos hábitos, tá ligado? E como sempre, o nosso querido Sunzinho botou no livro dele aqui uma coisa relacionada a essa exponencialidade, essa combinatória. Ele põe assim, abre aspas, as notas musicais são 5 apenas, mas as melodias que com elas se podem compor são tantas que nunca as poderemos escutar todas. Da mesma forma, funciona com os sabores, o salgado, amargo, doce, o doce e o azedo.
Assim como as cores primárias, né, o ciano, o magenta e o amarelo se combinam para formar todas as outras. A interação entre elas é múltipla, elas vão se combinando, elas vão se reproduzindo de uma forma que é sem limite. Por isso que a guerra é tão dinâmica, é tão diferente, é tão difícil entender, né? Bora pro sexto e pro último capítulo do vídeo de hoje, que é o Fraquezas e Forças. E nele o Sun Tzu, ele apresenta, né, o quão crucial é você entender e conhecer os pontos fracos e os pontos fortes do seu inimigo, assim como de si mesmo. Já no comecinho do capítulo tá assim, ó: busque-se o vazio, ataque-se nos espaços livres, circunde-se o que está defendido e golpeie-se onde não é esperado. Muito importante a gente ter esse senso de oportunismo, né? Ter essa leitura, essa sensibilidade do momento, pra gente estar com a mente aberta, estar com a visão aberta, o coração aberto, né, para novas experiências, para novas pessoas, né? Não, e já no finalzinho do capítulo, o Sun Tzu me solta uma dessa, me lança a braba. O cara fala assim, ó: pode-se comparar-se um exército com a água, pois assim como a água corrente evita as alturas e procura os pontos baixos, um exército evita a força e ataca os pontos fracos. Tal como a água molda o seu correr de acordo com o solo, também um exército consegue a vitória de acordo com a situação do seu inimigo. A água não tem forma constante. Na guerra também não existe condições constantes. Assim como na vida, a gente não tem condição constante, a gente não tem como controlar tudo. Cara, é uma metáfora assim, gigante, brilhante mesmo. E cara, esse trecho do livro, né, me faz lembrar de uma frase que é emblemática, né, do Bruce Lee, que é, né, o lutador mais ator que eu conheço, né, inclusive é um meu grande ídolo. Ele fala assim: water can flow or it can crash, be water, my friend. Né, que no português seria: água pode fluir, tanto assim como a água pode destruir, né? Seja água, meu consagrado. Resumindo, é muito importante a gente ter essa maleabilidade que a água tem, né? Ter essa fluidez, o jogo de cintura, né, que se fala, pra gente poder driblar, né, as dificuldades da vida, enfim, as circunstâncias que ela nos impõe. Bom, galera, espero que eu tenha conseguido abrir um pouco a mente de vocês, né, em relação a esse livro aqui, trazendo estratégias bélicas, né, do mundo da guerra para o nosso cotidiano. Esse livro me fez entender que assuntos de guerra podem ser aplicados em economia, em administração, em liderança, em business, que seja, até na minha vida de estudante, cara. É um negócio assim absurdo, cara. Sun Tzu é uma lenda, um visionário. Nem preciso dizer que eu recomendo pra caramba esse livro aqui pra vocês lerem, né? Até porque no vídeo de hoje foram as minhas interpretações. É muito importante que vocês tenham as suas, porque vocês podem muito bem ter uma visão diferente da minha, uma leitura diferente da minha. E caso vocês tenham, por favor, deixe aqui nos comentários pra gente poder discutir, beleza? Vou responder todo mundo. Já deixe aqui nos comentários também se vocês querem que eu faça a parte 2 desse livro aqui. Porque hoje eu só fiz os 6 primeiros capítulos, tem mais 7 para serem abordados. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse meu primeiro vídeo de conteúdo de fato, né? Se você gostou, já deixa o like aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho aí também, né, pro YouTube notificar que eu tô postando vídeo novo. E me segue aqui no Instagram também para você ser avisado quando eu postar vídeo novo, de quando tiver mais novidades. Desejo que vocês tenham um ótimo dia, sejam felizes e é só o começo, galera. Tamo junto, valeu!